inicialmente queria agradecer, em nome do secretário, Dr. Luiz Roberto Barradas Barata, o convite para que a gente pudesse participar deste fórum. Ele, infelizmente, não pôde estar presente, porque ele está no Congresso Paulista de Saúde Pública, que está se realizando essa semana em Águas de São Pedro, e pediu para que eu viesse representá-lo. Na realidade, acho que participar enquanto FURB, que é uma fábrica de medicamentos do governo do Estado e representando o governo do Estado na discussão de um modelo de política de assistência farmacêutica, é um privilégio e uma oportunidade única e, portanto, agradeço ao Nassif. Espero que o terceiro não seja o último, e tenho certeza que não será. Tenho certeza que não será, porque esse é um tema candente e central para todo gestor de saúde, seja ele público ou privado. O medicamento hoje é nó córdio na discussão de gestão de serviços de saúde, tendo em vista o envelhecimento da população, a incorporação tecnológica desenfreada, o alto custo do desenvolvimento e da assistência. Então, não é para o SUS ou para o Brasil. A questão da discussão dos modelos ou das políticas de assistência farmacêutica é problema permanente na França, Canadá, na Inglaterra, na Austrália. Todos esses países têm, nessa discussão, um fórum, inclusive permanente, para aperfeiçoamento de seus modelos. E eu não pretendo fazer uma apresentação formal, até porque eu vou tentar apontar alguns temas ou alguns pontos para o debate, para a discussão de elaboração de um modelo ou de uma política de assistência farmacêutica. Muitos desses pontos eu vou dar a minha opinião pessoal, enquanto pessoa e não enquanto governo, mas acho que muitos deles o próprio Barradas concorda, de tal forma que a gente possa seguir no debate e nas perguntas e respostas, aprofundar um pouquinho cada um deles. Como eu disse, veja, o medicamento é uma questão central, não só pela questão econômica, macroeconômica, por assim dizer, tendo em vista o desenvolvimento tecnológico e o custo desse desenvolvimento. A Organização Mundial de Saúde organizou em 2002 e 2003 uma avaliação dos serviços de saúde, dos modelos de saúde de diferentes países, na época, inclusive, em que o ministro Serra era ministro, que o governador era ministro, e o grande problema colocado para o Brasil é o maior fator de impacto em saúde, do ponto de vista econômico, para as famílias brasileiras era o medicamento. Não era a internação, não era o pagamento médico, não era pagar o plano de saúde, mas pagar o medicamento, mesmo para aqueles que não dependiam exclusivamente do SUS, ou para aqueles que dependiam exclusivamente do SUS. Imaginando que este é um dado indiscutível, foi e ainda é uma questão importante a gente colocar em termos não somente públicos, mas como é que o setor público enfrenta essa questão de uma maneira objetiva. Ministro Temporão, acho que essa é uma oportunidade única, né? Porque o ministro Temporão tem uma formação acadêmica e um trabalho enquanto sanitarista na sua história de vida dentro do Complexo Industrial da Saúde. Foi, inclusive, diretor de um laboratório público produtor, o IVB, o Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro, Niterói, produtor de medicamentos e vacinas, e, portanto, ele tem um profundo conhecimento da área e uma vontade, já manifestou isso publicamente, inclusive através da imprensa, de discutir a questão de uma maneira objetiva, com uma visão de futuro e de longo prazo, que é absolutamente essencial. Nosso grande problema nas políticas públicas é o imediatismo e a inexistência de um plano estratégico que tenha visibilidade e tenha perenidade ao longo de governos. Não existindo um modelo ideal, quais são os fatores que precisam ser discutidos para o estabelecimento de um modelo? Eu não vou colocá-los na ordem de importância, nem na ordem de sequência, mas na ordem que eu pensei ontem, enquanto eu apontava esses pontos. O primeiro é PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. É indiscutível, e eu não vou apontar exemplos dessa questão,
É indiscutível a defasagem tecnológica do nosso setor produtivo, seja ele farmacêutico, seja ele de transformação, os laboratórios de produção de medicamentos. O setor de transformação ele deu um salto qualitativo muito grande nos últimos 10 anos. Os mecanismos internacionais de fusões, incorporações, aquisições e também dentro do âmbito nacional, algumas das questões regulatórias estabelecidas, como o estabelecimento de uma política clara de genéricos, permitiu que o setor tivesse uma transformação. A estabilidade econômica foi um fator extremamente importante para o desenvolvimento de uma indústria forte de transformação. Mas, independente disso, não resta a menor dúvida de que a gente tem uma defasagem tecnológica muito grande. 90% dos nossos produtos farmacêuticos são importados e grande parte ainda dos produtos acabados, eles, na realidade, são acabados por pequenas transformações a partir de importações. O que é o principal indicativo da defasagem tecnológica? As causas disso são algumas delas bem conhecidas, mas recentemente a Academia Brasileira de Ciência foi convidada pelo MCT a fazer uma avaliação do porquê a Índia tinha avançado tanto na última década. E, muito interessantemente, isso não é um relatório oficial, mas eu pude ter acesso às informações, não foi por uma política clara de investimento público ou de uma política pública de investimento dentro do setor farmacêutico. Foi uma aproximação forte do setor privado e da academia. O grande resultado foi uma interação de PDI dentro do setor produtivo privado com a academia, o que não é a nossa história. A nossa história, seja pelas políticas industriais vigentes desde a década de 50, de proteção e de indústrias de cópia, por assim dizer, e um distanciamento da universidade desse setor, não ocorreu. O que, diferentemente, ocorreu de alguma forma dentro do setor de biotecnologia ou de imunobiologia. Mas no setor farmacêutico e no setor farmacêutico, especificamente, esse distanciamento foi extremamente grande. Isso precisa mudar, né? Isso não existe outra alternativa, e o Temporal tem dito isso, que não seja uma forte aproximação do setor produtivo e academia na produção de conhecimento. E não estou falando de medicamento inovador, estou falando de efavirenz, né? A gente ter uma política pública de licenciamento compulsório e que depende de tecnologia, porque ela ainda não havia sido apropriada para a produção em advance de matéria-prima adequada à produção de um produto sob patente, e o que vinha sendo feito na Índia. O segundo ponto para a discussão é o próprio setor produtivo, né? Já abordei alguns aspectos enquanto falava de P&D, mas, de qualquer forma, inexiste ao longo do tempo. Assim, eu tive aqui como ouvinte, num debate sobre assistência farmacêutica, em que o BNDES dizia: olha, nós temos uma política agora de investimento de BNDES, vai estar aqui. Né? E muito pouco daquilo foi captado pela indústria, né? Que foi apresentado nos últimos anos. Porque, veja, é necessário que a política ela tenha efetividade, mas é que ela tenha adesividade. Né? Não adianta você fazer uma política que as pessoas não tenham uma adesão forte. E, na realidade, no setor farmacêutico, esta política de apoio ao desenvolvimento industrial ela não é evidente. Hoje é muito mais fácil e muito melhor você produzir para exportar do que produzir para vender no próprio país. Hoje, inexistem mecanismos do setor público. O Eduardo Costa está aqui, ele foi massacrado no começo do ano ao tentar fazer um acordo de cooperação de longo prazo com a indústria farmacêutica nacional, no sentido de desenvolver mecanismos para incentivo à produção de matérias-primas voltadas à produção de ARV de antirretrovirais. Então, veja, esses mecanismos levam a uma situação de que o setor produtivo ele é
ele é voltado àquilo que comercialmente dá mais retorno imediato, ponto. Ele não tem apoio ou não tem visibilidade de desenvolvimento de estratégias de longo prazo, seja ele no setor privado, seja no setor público-privado, de uma parceria que pudesse ter algum tipo de visibilidade estratégica de médio prazo. Volto a dizer que a indústria de transformação, os laboratórios, tem hoje uma visão um pouquinho diferente do setor farmacêutico. A Exame fez uma matéria semana passada em que dizia, olha, a matéria dizia exatamente isso. O mercado de genéricos foi um grande incentivo à melhoria da qualidade da produção e aumento da produção e a incorporação de tecnologia para a produção competitiva. Mas a curva estabilizou. A reinflexão da curva depende fundamentalmente de uma política de inovação e de desenvolvimento tecnológico. E, portanto, ela tem capacidade e competência, mas a gente já sabe que ela já está procurando isso dentro do mercado universitário. Algumas empresas já têm apostado, têm colocado capital de risco no desenvolvimento tecnológico, ou seja na apropriação tecnológica, seja no desenvolvimento de novos mecanismos ou de novas formulações, a incorporação da própria nanotecnologia enquanto instrumento terapêutico. Falando do setor produtivo, imediatamente, e até eu fico feliz de poder falar, mas às vezes fico um pouco envergonhado, da questão dos sistemas regulatórios. O setor de transformação, os laboratórios, eles modificaram muito na última década, não só pela estabilidade econômica, pelo movimento de respeitar patente, né, de ter um mercado de preços um pouco mais livre, etc., mas fundamentalmente porque houve, não fundamentalmente não, mas também porque houve uma seriedade importante na formulação de marcos regulatórios de padrão internacional para a indústria farmacêutica. Ou seja, estabelecimento de regras com adesividade que podiam ser cumpridas e que foram implantadas de uma maneira objetiva junto com a própria indústria farmacêutica. Esses marcos regulatórios, a instituição da Anvisa no governo Serra, foi um marco referencial, e eu falo com felicidade porque participei desse momento, mas fico preocupado porque a ideia de uma agência que pudesse estabelecer mecanismos regulatórios de longo prazo, ela se demonstra ainda frágil em função de características da nossa política legislativa, da nossa política executiva. A estabilidade dos dirigentes não garante efetivamente uma consolidação das práticas regulatórias de uma maneira evidente e também com a perspectiva de médio e longo prazo. Eu conversava em casa, né, dizendo o seguinte, que a gente só consome quando acredita que é bom. E a questão do leite ela é clara, né? A gente sabia que essa crise ia acontecer, ela é uma crise anunciada há mais de 10 anos também, e você tem que construir a partir de agora uma nova credibilidade. Eu acho que esse é o momento, por exemplo, da agricultura repensar toda a sua estrutura, que foi o que a saúde fez no momento do final da década de 90. E essa credibilidade precisa ser mantida com um esforço enorme pelo governo. A quarta questão é a ampliação e garantia de acesso. Ampliar acesso e garantir acesso. O Nassif falava o seguinte, assim, a estabilidade econômica dos últimos anos, ele colocou novas pessoas no mercado. As políticas sociais têm ampliado a renda das classes D e E. Para muita coisa, menos para medicamento. Menos para medicamento. O que se mostra é que o acesso ele não se ampliou em função da renda. Muito pelo contrário, a classe média, que é quem tem acesso, diminui sua capacidade de compra. Em função do envelhecimento da população, as pessoas duram mais, têm doenças crônicas degenerativas durante um período muito maior de tempo. Essas doenças demandam tecnologia de alto custo
e, portanto, a capacidade dessas pessoas terem acesso tem se reduzido de uma maneira objetiva. E, portanto, políticas que estabeleçam a ampliação e garantia de acesso são fundamentais, e isso é papel objetivo do setor público. A capacidade de compra, seja direta, seja pelos planos de assistência farmacêutica pela classe média, e a capacidade de compra do governo, seja pela organização de modelos de assistência, inclusive discutindo a questão do copagamento. A farmácia popular, ela foi a primeira, ela é a primeira experiência, ainda que de uma maneira incipiente, da instituição de copagamento dentro do SUS, dentro do Sistema Único de Saúde, o que é discutível ideologicamente, eu acho que isso não é o problema, ainda mas que é uma questão concreta a ser discutida, inclusive como superação das questões vinculadas à judicialização do sistema e das ações judiciais que hoje nos afligem de uma maneira extremamente pesada. Essas questões não estão sendo discutidas, inclusive na questão da regulamentação da PEC 29, da emenda à Constituição 29, mas é que elas precisam ser feitas de uma maneira muito objetiva. Se a gente vai ampliar acesso ou garantir acesso mediante o copagamento ou não, né? Eu tenho a minha opinião pessoal, mas isso é outra questão. No que diz respeito a compras públicas, e que é o principal mecanismo de acesso para aquelas pessoas que não estão inseridas no mercado de consumo, seja porque elas têm patologias negligenciadas, tuberculose, hanseníase, malária, são exemplos, mesmo saúde mental, são exemplos evidentes de patologias negligenciadas, algumas questões vinculadas à saúde mental, pela indústria farmacêutica, na medida em que elas são doenças vinculadas à questão de saúde pública e, portanto, acabam sendo produzidas ou pelos laboratórios farmacêuticos oficiais ou compradas no mercado externo e distribuídas pelo setor público. Mas, além disto, eu acho que é necessário que o governo reveja efetivamente o seu modelo de compras. A gente os gestores têm batalhado muito desde da extinção da SEMI, da Central de Medicamentos do Ministério da Saúde, que comprava e distribuía, era um grande distribuidor. O Ministério tem feito estratégias de descentralização dessa compra, o que faz com que exista problemas nesse mecanismo de descentralização. Eu também não sou contra, mas acho que isso precisa ser extremamente discutido. Primeiro, porque você perde a capacidade de negociação de ser o grande comprador de algum tipo de produto. Exemplo, insulina, né? O Brasil é o maior comprador individual de insulina no mundo e tem que tem que exercer o seu papel de maior comprador de uma maneira objetiva. O que não se reflete em alguns outros produtos. Existem produtos que o Estado de São Paulo compra de uma maneira descentralizada e que paga, vou dizer, metade do que paga o Rio de Janeiro, aqui do lado. Tudo bem, o Rio de Janeiro paga atrasado ou não paga, o que seja, mas nós conseguimos no Estado de São Paulo pagar metade do preço. O Acre paga mais caro, o Pernambuco paga mais caro. Quer dizer, esses estados acabam perdendo a sua capacidade de negociação e pagam, e, portanto, ao pagar mais caro, tem menor garantia de acesso em função da descentralização. Então, os mecanismos de aquisição, seja por consórcios estaduais, o Estado de São Paulo, essa semana, está exercendo uma atividade muito interessante, que é fazendo uma compra junto com Minas Gerais, de medicamentos de alto custo. Então, os dois estados estão buscando mecanismos de ampliar o seu poder de negociação para a compra de medicamentos de alto custo. Nesse aspecto da descentralização, eu tenho dito, e não só nesse aspecto, mas na maioria dos aspectos, o Brasil adotou e tem um modelo de prescrição americano. O médico prescreve o que quer, como quer, quando quer, a hora que quer.
e a gente tem muito pouca capacidade de mudar isso. Outro dia eu discutia, junto com o Ministério da Saúde, dizendo o seguinte: o Brasil não tem protocolo sequer de hipertensão. Ele dizia: como não tem? Há mais de 10 anos que nós temos um protocolo. E eu perguntei para a pessoa do lado: como é que o Rio Grande do Norte trata a hipertensão? Ele trata a hipertensão exatamente igual trata o Estado de São Paulo? E eles não sabiam. É impossível você ter um país continental e ter um planejamento, um modelo de assistência que seja suscetível à vontade do médico na unidade de saúde, ou no pronto-socorro, ou onde estiver, que não seja mediante a protocolização severa. Claro, severa que eu digo que você tem que capacitar as pessoas, ninguém para fazer paredão. De tal forma que você possa garantir padrão ouro de assistência para todo mundo. E isto não custa muito mais caro. Muito pelo contrário. Tratar a hipertensão de uma forma protocolar, eu vou dar 2 exemplos. A gente tem um produto base produzido pela FURB, que é o carro-chefe para tratamento de hipertensão e que é utilizado no mundo inteiro. Só que algumas pessoas apresentam alguns problemas específicos com esse tipo de problema, com algumas manifestações colaterais. E existem outros produtos que você pode colocar, mas que são muito mais caros. Qual é o problema? Quando eu coloco mais caro, e existe o mais caro à disposição, o médico migra para esse. E você diminui acesso porque você tem o que tem menos custo. Ou seja, qual é a minha capacidade de interferir nesse processo, garantindo a duplicidade sem modificar o padrão? Isso é protocolo. E para fazer protocolo é preciso uma participação intensiva do setor público na capacitação dos nossos... Eu sou médico, não sou farmacêutico. Dos nossos médicos, no que diz respeito ao tratamento terapêutico. O outro ponto, melhoria na dispensação. Qualificação da dispensação, seja público, seja privado. As nossas farmácias, as nossas drogarias são verdadeiros supermercados e não unidades de saúde. E a semana retrasada saiu uma matéria no Estadão mostrando como é que funcionam as dispensações nas nossas unidades básicas de saúde no município de São Paulo. Mostrando que se não é uma unidade de saúde, porque é uma unidade de comércio, o outro também não é uma unidade de saúde, por quê? Porque os medicamentos não estão adequadamente armazenados, porque o farmacêutico está no almoxarifado central e quem está entregando o medicamento é um auxiliar de limpeza, quando muito, né? Ou um auxiliar de enfermagem, mas nunca uma pessoa qualificada a ter uma relação de serviço de saúde com o paciente que seja adequada a dizer que nós teremos uma dispensação do produto vinculada a uma atividade de saúde. Esta melhoria da dispensação seguramente faz parte de um processo maior de estabelecimento de um modelo em que a dispensação não é um ato comercial, não é um ato de está aqui, me paga, ou está aqui, você leva para casa. Isto é uma atividade de saúde e, portanto, precisa ser vista com muito cuidado. Uma das últimas coisas que eu participei quando eu estava na agência, junto com o Victor Hugo, era a discussão do fracionamento. E eu dizia, veja, o fracionamento de medicamento é uma coisa legal, é uma coisa interessante, é uma coisa que deve ser feita, mas uma regra, ela precisa ter praticidade. E eu dizia o seguinte, enquanto a gente não regulamentar direitinho e mudar a prática de comercialização de dispensa, o fracionamento vai ser uma loucura do ponto de vista de quem o estabelece. Porque a nossa qualidade na farmácia ainda é extremamente discutível. Quando eu falo de uma maneira genérica, quem tiver uma boa qualidade não precisa vestir a carapuça, mas de uma maneira genérica eu falo com segurança. Falando de dispensação, é impossível a gente qualificar a assistência farmacêutica no ponto de dispensação se a gente não enfrentar o problema que é a automedicação.
Brasil é campeão mundial de automedicação. Eu também discuto que existe automedicação consciente e possível, é claro que existe. Não é romper com a possibilidade das pessoas se autodeterminarem enquanto uma liberdade individual, mas nós não podemos mais discutir o uso racional de medicamentos se a gente não enfrentar a automedicação de uma maneira objetiva, valorizando o ato médico de prescrever também. Né? O médico prescreve de qualquer jeito, o paciente usa ou não aquela receita e depois vai sem receita e compra o mesmo produto. Quer dizer, nem o médico liga para valorizar o seu receituário, nem o paciente entende aquele receituário como um valor não tangível muito maior do que a orientação que o médico lhe dá naquele momento. Nós precisamos enfrentar isso também, e existem mecanismos hoje que permitiriam ou que permitam fazer com que isto ocorra. Eu digo isso, por exemplo, é o seguinte, assim, a FURP opera para a Secretaria 20 farmácias no município de São Paulo e a gente só dispensa mediante prescrição. E isto não é uma tragédia. Né? Ninguém quebrou as nossas farmácias do metrô porque a gente não atende ninguém sem uma prescrição médica adequada a receber aquele produto. O estabelecimento de mecanismos objetivos de farmacovigilância. A observação, o diagnóstico, a notificação, o acompanhamento dos efeitos adversos, né, dos efeitos nocivos, dos efeitos colaterais e dos processos de intervenção decorrentes deste conhecimento são absolutamente essenciais na construção de uma política de assistência farmacêutica que seja qualificada. O Brasil está começando, o Estado de São Paulo mais do que o resto, começou já há algum tempo, já tem uma prática instituída nisso, mas lembrar que esta não é uma responsabilidade pública. Responsabilidade pública é estabelecer uma política. Farmacovigilância é uma responsabilidade de todos, inclusive do próprio setor privado, que também tem modificado muito. Né? Os serviços de atendimento ao consumidor não são unidades de farmacovigilância da indústria, são unidades de atendimento ao consumidor no sentido de ser a unidade de relacionamento. Mas tem mudado para melhor e a gente vê um caminho aberto para que as indústrias tenham na farmacovigilância e os mecanismos regulatórios têm dado abertura para isso, para que a indústria possa efetivamente trabalhar de uma maneira objetiva com a farmacovigilância enquanto um instrumento de melhoria de qualidade e de garantia de credibilidade dos seus produtos com vistas ao estabelecimento de uma estratégia conjunta público-privada. E, por fim, eu não sei por que pus por fim, mas está aí, que é uma política nacional de avaliação tecnológica. O Brasil não tem uma agência, ele tem agora uma comissão federal que junta algumas áreas do Ministério da Saúde com vistas a fazer a avaliação de incorporação tecnológica, incluindo a avaliação... Veja, quando eu estou falando da avaliação tecnológica, a Anvisa não é a unidade de avaliação tecnológica. Ela vê lá segurança e eficácia, quando muito. CEMED vê preço. Isto não é avaliação tecnológica. Né? Isso não garante uma avaliação para incorporação tecnológica. Sério. Os países que têm modelos sociais importantes do ponto de vista do setor público de saúde, Canadá, França, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Espanha, todos eles têm agências fortes de incorporação tecnológica com vistas a garantir uma incorporação racional de novas tecnologias. A gente não tem, e por não ter, se submete às pressões, ou não, quando não se submete às pressões, cria a indústria das ações judiciais de saúde, que nos obrigam a fornecer absurdos do ponto de vista tecnológico por não ter esta força institucional de dizer, olha, isto não. E não é porque nós não temos dinheiro para pagar. Isso é não, porque não existe conhecimento efetivo que garanta
que o sucesso seja razoável e não uma atitude heróica do profissional de saúde ou do serviço de saúde com vistas a indicar uma determinada terapêutica para uma doença grave ou debilitante ou crônica de um determinado indivíduo, né? As coisas aí são individuais e a avaliação tecnológica não se dá por uma questão individual, se dá por uma questão de interesse coletivo e de sucesso coletivo no uso de uma determinada terapêutica. Eu não acho que a ação judicial se dá só pela ausência de uma agência de inovação, de avaliação tecnológica ou de o que seja. Acho que ela é resultante da automedicação, da submissão à determinação médica heróica ou não, de qualquer forma, pela inexistência de protocolos, por não existir protocolo para hipertensão. Ninguém acredita na hora que eu faço um protocolo para DPOC que ele será cumprido e, portanto, dá para furar, né? Quer dizer, e aí a justiça diz, olha, se eu não acredito no seu protocolo, o médico não acredita, o paciente não acredita, por que eu que sou juiz vou acreditar? E aí ele dá uma canetada. Quer dizer, é o conjunto disso que leva a que, não existindo um modelo forte de assistência farmacêutica do Estado, a gente se submeta a essas questões, que são crescentes e inviáveis. Isto inviabiliza o setor. Tenho isso tudo ainda? Já acabei. Isso inviabiliza absolutamente o setor saúde no que diz respeito a recursos para garantir. Veja, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo gastou algo em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais, custo direto, o ano passado. Deste, 10% é para assistência médica básica, doenças crônicas. Todo o restante é agudo, doenças crônicas mais frequentes, né? Hipertensão, diabetes, etc. O resto é alto custo, oncologia e hospital. E ação judicial. Disto, a ação judicial custou 2,5 vezes o que nós gastamos com medicamentos de assistência médica básica. Então, isso inviabiliza, de uma forma objetiva, no médio prazo, o planejamento de uma assistência farmacêutica viável para a população que não tem acesso. Tá? AIDS é outra coisa que, se a gente também não pensar muito bem, numa avaliação tecnológica de incorporação, acaba com o resto também. É isso.